Pessoal do terceiro semestre, aqui é o professor BBB. E aí, moçada do bem, mais uma aula de Direito Civil. Nós vamos falar agora de obrigações alternativas, tá? Então, as obrigações alternativas estão localizadas geograficamente no Código Civil Brasileiro, do artigo 252 ao artigo 256. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção. E normalmente nós estamos nesse momento de contingenciamento, estamos trabalhando um processo de ensino-aprendizado domiciliar, ou seja, eu estou nesse momento aqui gravando um vídeo aula e você, de forma cômoda, vai abrir na tua casa, você vai poder pausar, vai poder pegar o Código Civil, pegar a doutrina, comparar com o que eu estou falando, ler o Código Civil, é muito importante, tá certo, pessoal? Não fique só ouvindo isso aqui. A grande vantagem, o grande diferencial é exatamente esse. A hora que você tiver aí na sua casa, concentrado, toma o teu cafezinho, eu quero ir no banheiro, ótimo, dá um pause, vai lá, volta. Perceberam como que é bacana isso aí? Então vamos lá, vamos ao trabalho, moçada. Vou mudar aqui a nossa tela do slide, para que nós possamos efetivamente entrar no conteúdo. Então tá, nós observamos que num primeiro momento, nós trabalhamos a classificação básica das obrigações, que é de dar, fazer e não fazer. Uma pequena lembrança: obrigação de dar, coisa certa ou coisa incerta, está na seara de transferência de patrimônio, bem móvel, bem imóvel. Nós estamos falando de bem corpóreo. A obrigação de fazer e não fazer está no campo da prestação de serviço, moçada. E a obrigação de não fazer é um compromisso. Em tese, ela é muito presente em matéria de legislação ambiental, ela é muito presente em matéria de legislação de código de postura dos municípios, né? Ou projeto piloto das cidades, né? E é um comportamento, às vezes dentro de um contrato, é uma obrigação, ela vem como uma cláusula acessória de não assumir, de não fazer alguma coisa, e etc, né? Então, veja bem, e agora nós vamos cuidar da classificação das obrigações quanto ao número de prestações. Ou seja, moçada, eu posso convencionar com você, numa relação jurídico-negocial, que eu vou te fazer, eu quero que você observe o slide, que ali tem o seguinte: classificação quanto ao número das prestações. Elas se dividem em obrigação simples e obrigações compostas, né? Ali a obrigação simples é aquela que é composta de uma única prestação, um único objeto de uma prestação. Você se compromete com a pessoa com apenas um objeto. Eu coloquei ali como exemplo um trabalho de um arquiteto que fez um projeto de uma casa, ou seja, uma obrigação de fazer. Coloquei ali também uma obrigação em que alguém assumiu com a outra pessoa a obrigação de transferir o domínio de um garanhão, né? De um cavalo manga larga reprodutor. Aliás, olha que imagem belíssima. E por um outro lado, eu fiz questão de trazer essa imagem de que uma pessoa vendeu um lote de touros. Ali não dá para precisar exatamente quantos, mas me parece que aproximadamente uns 6 animais. Vamos imaginar que a pessoa falou: olha, eu vendo para você esse lote de touros aqui. Isso aqui é obrigação de dar coisa certa. Não é porque tem 6 touros que é uma prestação composta, que é mais de um objeto. Não, a prestação é uma unicidade ali, é um lote de 6 touros. Espero que isso tenha ficado muito claro para vocês, tá? E as obrigações compostas. As obrigações compostas é aquela em que o objeto, a pessoa assume um compromisso com outra de entregar-lhe mais de uma prestação. Vocês vão observar que eu juntei ali na imagem, até fiz questão de pegar o mesmo exemplo delas individualizadas, como se alguém assumisse: olha, eu sou um arquiteto, ao mesmo tempo sou um criador de touros reprodutores Nelore e sou um criador de cavalos manga larga. Enfim, se você me pagar 10 milhões, além de fazer esse projeto para você, eu lhe entrego um lote de tantos touros reprodutores e esse cavalo manga larga. Você vai perceber que essa pessoa assumiu com o outro uma obrigação imediata de dar animais, seja o lote de touros, seja o cavalo, o garanhão,
E ainda a obrigação de fazer um projeto. Mas a prestação é uma única, de uma maneira tal que ele, para se desvencilhar, ele vai ter que entregar essa prestação. Ou seja, isso é uma obrigação composta. Por quê? Porque tem mais de uma prestação combinada. Agora, dentro das obrigações compostas, aí ela se bifurca, ela faz uma dicotomia, ela se abre em obrigação alternativa. Aí é muito importante que você olhe no slide, preste atenção na minha voz, preste atenção na narração, dá pausa. Você vai observar que a obrigação composta, ela se bifurca, ela abre uma dicotomia, ela é em obrigações alternativas e abre obrigações, cumulativas. As obrigações alternativas, que é a que está presente no Código, que o legislador colocou nesse intervalo do artigo 253 ao 256, já a obrigação cumulativa, que é espécie do gênero obrigação composta, ela é uma construção doutrinária, tá certo? Então, veja bem, nós vamos falar agora, fazer uma diferença. Professor, eu me deparei justamente com esse tipo de problema. A pessoa está lá, ela vai ter que entregar um lote de touro, ela vai ter que fazer esse projeto arquitetônico e vai ter que também entregar esse cavalo reprodutor manga larga. Como é que eu sei que ele é uma obrigação alternativa e cumulativa? Porque eu já sei que ela é composta, porque ela tem mais de um objeto na prestação. Você vai saber, vai discernir que uma obrigação é alternativa ou é cumulativa é pelo momento e como é efetuado a quebra ou a extinção do vínculo obrigacional. Da seguinte maneira, obrigação alternativa. Você vai perceber que eu coloquei uma estrelinha lá, ou e menos. Lá na cumulativa eu coloquei e mais. O que significa isso na obrigação alternativa? Eu me comprometo com você, se vier essa expressão, olha, se você me fizer essa aqui, ou se você me pagar tanto, para mim tanto faz. Ou eu lhe pago, ou, observe, eu lhe dou um lote de touros reprodutores Nelore, composto por um plantel de 6 animais, de excelente qualidade, de um determinado padrão, ou eu faço o projeto da sua sonhada casa. Ou ainda, como eu sei também que você é um criador, eu posso lhe entregar também um cavalo reprodutor manga larga. Nós vamos perceber que ele assumiu um compromisso de entregar uma coisa ou outra. Ele não falou que vai entregar as três conjuntamente. Por isso que se chama obrigação alternativa ou disjuntiva, que são sinônimos. Eu entrego uma coisa ou outra, de maneira que, embora ele tenha feito o compromisso, o compromisso é único, que vai entregar isto ou aquilo, mas ele vai se desvencilhar do vínculo obrigacional, ele vai cumprir com a sua parte no vínculo obrigacional, se ele entregar uma coisa ou outra. Isto é a obrigação alternativa. E a obrigação cumulativa? Nós vamos perceber que aqui não é uma coisa mais a outra, ou seja, é o conjunto. Por isso que a doutrina chama de obrigação cumulativa ou conjuntiva, porque a prestação não é um objeto ou outro, ela é composta por três objetos diferentes, tá? Ou lote de touro, ou fazer aquele projeto arquitetônico, ou entregar esse animal reprodutor manga larga. Ele tem que entregar as três coisas conjuntamente, de maneira que ele entregar só um, ele está em mora. O que é mora, professor? O senhor não falou isso? Vamos falar agora. Mora é o não cumprimento da obrigação no tempo, forma e local convencionado, combinado. De maneira, se ele entregar os touros e entregar aquele projeto arquitetônico ali, faltou ele entregar o animal, ou seja, ele não cumpriu com a sua obrigação. E aí, quando ele não cumpriu sua obrigação, aqui decorre uma série de consequências jurídicas que eu não vou falar agora, porque o nosso assunto é exatamente sobre obrigação e de forma específica e concentrada no Código Civil, que são obrigações alternativas. O que tem que ficar para nós de resumo? Que obrigação simples é aquela que é composta de uma única prestação. E por que eu coloquei uma obrigação de fazer?
uma obrigação de dar aquele animal ali, aquele touro, aquele cavalo reprodutor manga larga, ou entregar um lote de touros. Eu fiz questão de colocar o lote de touro, porque a professora, então, mas tem 6 objetos lá. Não, mas ali a prestação é única. Já a obrigação composta é uma obrigação em que apresenta mais de uma prestação. Ela é gênero composta, espécie alternativa. Embora ele faça um compromisso inicial de entregar uma coisa ou outra, ou eu lhe entrego os touros, ou eu faço esse projeto arquitetônico, ou eu lhe entrego este cavalo manga larga reprodutor. Certo? Isto é alternativa, uma coisa ou outra. Dei uma coisa, as outras estão excluídas. Por isso que eu utilizei o sinal menos lá. Já a acumulativa, tá, pessoal? Fechando o entendimento. Eu só cumpro com vínculo obrigacional, porque eu me comprometi que vou entregar as 3 prestações conjuntamente, cumulativamente. Então, de maneira que se eu entregar 2, estou em mora. Se eu entregar só uma, estou em mora. Se eu entregar as 3, parabéns. Você cumpriu com a sua responsabilidade no vínculo obrigacional. Tá certo? Vamos mudar agora, nós vamos focar em obrigações alternativas dentro do código. E aí, moçada? Tá bacana? Tá legal? Tá tão de boa? Vamos continuar. Qualquer coisa, dá uma pausa aí, toma um cafezinho. Se for sexta-feira, sextou, toma o seu chopinho, mas não deixe de assistir a aula. Lembra que aqui é um processo de ensino-aprendizado. Teve dúvida? Me manda lá. Vocês sabem, vocês têm meu celular. Manda, pergunta que eu respondo. Fala que eu te escuto. Tá certo? Então vamos lá, moçada. Agora, nós vamos falar exatamente no Código Civil, do artigo 253 ao 256. Eu optei por essa metodologia porque eu espero que você, quando esteja participando, é uma relação dialógica aqui. Por que dialógica? Embora ela está estática nesse primeiro momento, eu estou gravando o vídeo e depois você está sozinho ouvindo o teu vídeo, mas você tem o meu celular para perguntar, para tirar dúvida. E depois de toda essa aula, eu vou mandar uma bateria de exercícios só de concurso, dos melhores concursos do país, porque nós estamos nos preparando para a vida. Tá certo, moçada? Então vamos lá. E eu preferi por quê? Porque eu quero que você acompanhe o Código Civil. Olha só, eu vou ler o artigo 252 do Código Civil. E você vai acompanhar isso na sua tela e no Código Civil. O que ele fala? Artigo 252. Nas obrigações alternativas, ou seja, dar uma coisa ou outra, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Agora, prestem bem atenção no caput desse artigo. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. E aí, você pode se deparar numa prova com alguma pegadinha. Nas obrigações alternativas, quem é que pode escolher? O credor pode? Pode. O devedor pode? Pode. Até uma terceira pessoa pode. Vamos imaginar que na hora que as pessoas estão fazendo um negócio lá, o Pedro e o João, e que estão fazendo um contrato lá com o Paulo, arrendando a propriedade dele, eles, o Paulo fala, eu que quero escolher a prestação. Aí os irmãos Pedro e João, né, falam, não, somos nós. Aí eles falam, não vamos chegar a um acordo, falam, vamos fazer o seguinte, vamos passar essa oportunidade de escolha a alguém da nossa confiança, vamos escolher uma terceira pessoa, vamos escolher o Tomé, né? Percebeu que o meu campo está bem no Evangelho, Pedro, João, Paulo, Tomé, né? Então veja bem, você pode, até uma terceira pessoa pode escolher, mas professor, o senhor acabou de fazer uma leitura dizendo que nas obrigações alternativas a escolha cabe ao devedor, vírgula, se outra coisa não se estipulou. O que tem que ficar claro? Somente a lei está dizendo ali o seguinte, o recado é curto, moçada, o recado é grosso, o recado é simples. Se na hora que as pessoas estiverem fazendo o contrato, não ficar consignado no contrato a quem compete a escolha, aí
Em verdade, eu vos digo, a lei é dura, ela fala, ela é do devedor. Tá certo, pessoal? Ficou claro isso daqui? Espero que sim. Beleza? O parágrafo... aí imagina o seguinte, uma questão que pode cair na sua prova lá bimestral, ou numa prova de concurso, como eu vi pela CESP. Nas obrigações alternativas, a escolha sempre será do devedor. Verdadeiro ou falso? Isso é mais falso do que minha sogra. Nossa, minha esposa está ali vendo a aula, eu vou falando um trem desse daqui. Moçada, prestem atenção. Ela pode ser do credor, pode ser de até uma terceira pessoa, depende se tiver no contrato. Agora, vamos transformar isso sempre em algo positivo. Nas obrigações alternativas, a escolha será sempre do devedor, vírgula, se houver a omissão no contrato. Fechou. Verdadeiro, moçada. Beleza? Agora vamos para o parágrafo primeiro. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Professor, desculpa, eu não entendi. O que dizia o legislador? Gente, lei, principalmente as leis privadas, elas são muito previsão de acontecimento. Olha, se acontecer isso, faça dessa maneira. A lei lhe dá uma orientação. Isso daqui do parágrafo primeiro, ela fala o seguinte, eu vou ler, eu citei como exemplo para vocês, a seguinte situação fática, né, que assim ocorreu. Pedro e João arrendaram a propriedade de Paulo por um período de 5 anos, se comprometendo a pagar por ano safra 500 sacas de soja, olha a palavra ou 800 sacas de milho, obrigação alternativa, devendo ser depositada no armazém X em nome de Paulo. Ou seja, terminou o ano safra, como nós estamos falando do período agrícola, pessoal, ela começa no 1º de julho de cada ano e termina no dia 30 de julho do outro ano. Isso no período agrícola brasileiro, tá? Até é bacana, é outro tipo de conhecimento. Então, veja bem, ou seja, finalizou o ano safra, fez a colheita, tem que ir lá depositar 500 sacas de milho, de soja, ou 800 sacas de milho. Veja bem, aqui você percebe que na questão não falei a quem compete a escolha. Se eu não disse a quem compete a escolha, se aparecer alguma questão para você, se lá não ficar claro a quem compete a escolha, você já presume que houve silêncio no contrato. Que a escolha, nesse caso aqui, são dos devedores. Você percebe que tem 2 devedores que colocou este propósito, o Pedro e o João, tá certo? Só, vamos imaginar que os 2 entraram num consenso. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos pagar 300 sacas de soja e vamos pagar 250 sacas de soja e 400 de milho. Dividir 50% e 50% para ficar mais fácil na matemática, né? Veja bem, o que diz o artigo? Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte na outra. Ou seja, ou ele paga soja ou ele paga milho. Ele não pode obrigar. Eu pergunto, trata-se de direito patrimonial disponível. Eu te pergunto, pensa, aí, agora, lá na vida prática, se o credor quiser, ele pode aceitar 250 sacas de soja e 400 sacas de milho? Óbvio que sim, moçada. É direito disponível, ele pode até perdoar. Não, esse ano não quero que você pague nada não, tá bom? Em nome de Jesus, não precisa pagar. Pode até fazer isso, remissão. Tá? Mas a regra é essa, ele não pode ser compelido. Se ele falar que não quer, paga 500 sacas de soja, ou as 800 de milho, tá? Ficou claro isso aí para nós? Vamos para o parágrafo 2º, moçada. O parágrafo 2º mesmo, do artigo 252, que é o artigo mais longo. Aí. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Observe que na questão que eu coloquei como exemplo, como situação, suporte fático para a gente entender o que diz o artigo, ali são 2 devedores e o período é de 5 anos. E a prestação é anual, por ano safra. Ou seja, então, imagina a seguinte situação. Pagaram nesse ano. Os devedores Pedro e João escolheram pagar as 500 sacas de soja. Será que eles terão que pagar até o final do contrato? Terão que pagar soja. Você viu que é uma gravação fonética. Eu estou aqui com minha cadelinha vira-lata latindo
com o outro cachorrinho pincher, lembra? Do meu exemplo de pincher, que é ranzinza, os dois estão aqui se pegando. Mas vamos lá, moçada. Ó, pagaram neste primeiro ano safra 500 sacas de soja. Será que ele vai ter? Não. Quando a obrigação for de prestação periódica, obrigação de trato sucessivo, pessoal, é aquela que você cumpre em partes, tá? Ou seja, ele não é obrigado porque ele escolheu o soja, este ano. Ele não é obrigado a pagar a soja agora até o final. Ele é livre a escolha dele a cada período. A opção poderá ser exercida, a opção que? De escolha, moçada, poderá ser exercida a cada período. Não, paguei soja. Isso no outro ano eu quero pagar soja. Paga soja de novo. E no outro, eu quero pagar milho. Paga milho. Ficou claro, moçada? Eu espero que sim, tá? Parágrafo 3º. No caso de pluralidade de optantes, que é bem o exemplo que eu trouxe, Pedro e João. Pluralidade significa mais de uma. Você já pensou, lá na vida prática, o Pedro e o João, ao que parece, são sócios, né, nesse arrendamento, fala assim, não, vamos pagar, o João fala, não, vamos pagar soja esse ano. O Pedro fala, não quero pagar milho. E aí? Como é que fica a situação? Aí os dois bonitão, eles podem usar isso até como uma malandragem, tipo um 7-1. Vamos escolher não, que como a gente não escolheu, como é que nós vamos individualizar? Como é que nós vamos pagar? Entenderam o espírito da coisa? O que o legislador falou? Ele fala o seguinte, no caso de pluralidade de optantes, coloquei lá no meio do artigo amarelo, Pedro e João, não havendo acordo unânime entre eles. Por que unânime, professor, se são dois? Tem que pegar no consenso, tá? Isso porque poderiam ser 3. 2 quer e 1 não. E aí? Não havendo acordo unânime entre eles. Observe que eu coloquei em caixa alta. Decidirá o juiz. Fim do prazo por este assinado para a deliberação. Ou seja, moçada, havendo pluralidade de optantes e eles não efetuando o pagamento, porque existe uma discordância entre eles de qual produto que deve ser entregue. E aí? E o que o credor tem a ver com isso? O credor vai falar, peraí, vocês vão pagar? Não, nós não vamos escolher. Quando eu escolher, não pode pagar. Então vou ingressar com ação contra vocês. Aí o juiz vai falar assim, opa! Ô Pedro, ô João, seguinte, tá aqui o contrato. Veja bem, eu vou dar um prazo aí. Veja bem, findo o prazo dado pelo juiz. Qual é que é esse prazo? O juiz que vai dar o prazo, eu sei lá. Eu sou adivinho, eu sou a mãe de Ana por acaso. Pode ser 48 horas, pode ser 15 dias. O juiz vai dar um prazo razoável, tá? Conforme a experiência do magistrado nesse tipo de demanda na comarca que ele trabalha, tá certo? Então, ele vai dar um prazo. Terminou o prazo, não escolheram. Aí o juiz escolhe, não, vai ser soja, vai ser isso. Fechou? Tranquilo. Agora observe aqui. O parágrafo 3º, com relação ao parágrafo 4º. Aqui, a única diferença é que a escolha agora é de um terceiro. Elegeram Tomé para fazer a escolha. Percebe que eleger esse terceiro é uma negociação à vida entre devedor e credor anteriormente. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Tomé para escolher. Perfeito. Aí o Tomé, por algum motivo, ele não pode exercer a escolha. Professor, que motivo? Não importa, ele ficou de mal com todo mundo, ó. Belém, Belém, ó. Nunca mais ficar de bem. Pode ser isso. Ou ele magoou com alguém, magoei, não vou mais. Ou então, ele pode ter morrido. Ou ele pode ter viagem, ele pode estar nesse momento lá internado no hospital com coronavírus, moçada. Ele não pode por algum motivo. E não importa o motivo. Certo? O que é que o juiz vai fazer? Vai falar assim, ô Pedro, ô Paulo, faz o seguinte, entra num consenso vocês dois aí e escolhe. Vou te dar um prazo de 48 horas, 15 dias, o que for, prazo que for. Não escolher. O que é que o juiz faz? Escolhe o juiz. Ficou claro, moçada, isso aí com relação à escolha? Que bom. Vamos passar agora para a nossa próxima lâmina, que é a sequência dos artigos, tá bom? Então, por favor, prestem bastante atenção, que eu acredito que vocês vão ficar muito top nisso. E humildade, tá, moçada? Não vai querer depois tomar minha vaga aí no Univag, não, tá? Sabe o que é? O brasiliano agora tá no grupo de risco do coronavírus, então eu vou tomar a vaga dele. Presta atenção. Vamos lá, moçada. Vamos para o artigo 253. Agora, é o seguinte. Agora, nós sabemos que a obrigação ela tem vida. No curso de obrigação, o que acontece? Eu tenho um devedor, tenho um credor, e que tem um prazo para concluir, para extinguir o vínculo obrigacional.
Durante a vida da obrigação dessa relação jurídica, pode acontecer muita coisa. Pode morrer devedor, pode morrer o credor, ou pode acontecer alguma coisa com o objeto da prestação. Ele pode perecer ou pode deteriorar, não é isso? E isso você já sabe muito bem, não vou mais tocar no assunto. Ali fala o artigo 253, se uma das duas prestações, certo? Não puder ser objeto da obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito contra a outra, tá? Eu vou ler primeiro o exemplo, o nosso suporte fático, eu mudei, e depois vocês vão entender por quê. Exemplo, Antônio se comprometeu a entregar para Augusta o patuquá ou o quadro libélula esvoaçante. Você percebe que ele assumiu um compromisso de entregar uma obrigação de dar coisa certa, que é o patuquá, e uma obrigação de dar coisa certa, ou entregar o quadro libélula esvoaçante do famoso pintor brasiliano de Ser Piero da Vinci. Observe, ali fala, em cima do 253, você percebe que as duas prestações ali é o patuquá ou o quadro libélula esvoaçante. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação, tá? Ou se tornar desexequível. Como assim, professor? Tem diferença? Não pode ser objeto de obrigação ou se tornar desexequível? Pode. Vamos imaginar que esse patuquá é de uma determinada raça, que ele tem um vírus muito poderoso que está matando os outros animais, e ele é proibido por lei de ser comercializado. Ou seja, não pode mais ser objeto de vínculo obrigacional por conta da sua impossibilidade jurídica. Compreenderam? Ou se tornado inexequível. Esse tornado inexequível, quer dizer, pereceu, morreu, não existe mais. Tá certo? Se é o patuquá que se tornou inexequível, ele morreu. Se é o quadro libélula esvoaçante, ou ele pode ter sido roubado, ou ele pode ter caído, a casa incendiada, ele ter sido queimado, aconteceu alguma coisa que ele não existe mais, caiu um ácido lá na tela dele e acabou com a pintura, não é isso? Beleza. Aqui, moçada, nesse artigo, eu vou antecipar, aqui fala assim, ó, aqui o princípio da teoria da redução do objeto. O que significa isso? Vou ler o artigo novamente. Se uma das duas prestações, do patuquá ou o quadro libélula esvoaçante, não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto a outra. O que significa? Eu tenho dois. Eu tenho que escolher entre um e outro. Mas não é mais possível escolher, porque só restou um objeto. Ou seja, eu simplesmente, agora, eu não tenho escolha. A obrigação deixou de ser imposta. Perdeu a alternatividade. Passou a ser uma obrigação simples. Eu vou entregar aquilo que me restou, que é o quadro libélula esvoaçante. Simples assim. Beleza? Agora, cuidado. Aquilo ali, nós estamos falando quando não tem culpa, tá certo, pessoal? É quando não tem culpa. Beleza? Agora vamos para o artigo 256, porque o raciocínio dele é exatamente o 253. Sem culpa. Vou ler o 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis, obrigação se tornou impossível. O patuquá morreu, o quadro não existe mais, ou as duas não podem ser mais comercializadas. Mas não tem culpa do devedor, não tem o elemento culpa mais. Extinguir-se-á a obrigação. A obrigação se resolve. Aqui o princípio que a coisa perece para o dono. Tá certo, pessoal? Ou seja, moçada, eu tenho duas prestações, as duas se tornaram impossível. Se eu recebi adiantado por uma ou pela outra, devolvo. Não recebi, a obrigação se resolve. Volta aquilo que era antes. E não há que se falar em indenização por perdas e danos, porque não existe o quê? O elemento culpa. Certo? Ah, professor, então quer dizer que nesse resumo, se uma prestação se tornar impossível, subsiste o débito contra a outra, desde que tenha sido sem culpa. Certo? Princípio da teoria da redução do objeto. 2. E se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa, a obrigação se resolve, se extingue. Simples assim. Vamos para o 254 e o 255. Aqui merece um pouquinho de atenção. Aliás, tudo merece atenção. Aqui é o seguinte, moçada. Artigo 254. Vamos à leitura. Olha só, aqui tem culpa. Aí você fala assim,
Saquei, Brasiliano, lembrei das suas aulas. O que você me disse, Brasiliano? Toda vez que houver o elemento culpa, eu vou sempre fazer assim, ó. Vou solucionar, mas vou adicionar mais perdas e dano. Perdas e dano está do artigo 402 ao 405 do Código Civil, nós já tratamos. Óbvio que eu estou falando das perdas e danos materiais, porque pode inclusive descambar com dano moral, para perda de uma chance, dependendo do que for. Nós sabemos também um dano estético, mas o que nos interessa aqui agora é apenas o dano material, tá, pessoal? Para efeito dessa aula aqui. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha. Olha que coisa, o que o legislador faz? Não era mais fácil assim, ó. Se por culpa do devedor, e sendo dele a escolha, quer dizer, escolha do devedor, não se puder cumprir nenhuma das prestações, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. Ou seja, tem culpa, tem perdas e danos, desde que devidamente provada. Só que aqui, inclusive no slide, pessoal, o que vai aparecer na aula vídeo está até com erro lá gráfico, tá? É escolha do devedor, não é devedor, não é caipirizado assim. Escolha do devedor, tá? Devedor lá, tá? Então veja bem, a escolha é do devedor. As duas prestações se tornaram impossíveis por culpa dele. Aí qual é a solução jurídica? Quer dizer, não posso entregar nem o pato quá e nem o quadro. Aí o que eu tenho que observar? Qual das duas que por último pereceu, que se tornou impossível, que se tornou inexequível? Ah, foi o quadro. O quadro, primeiro o pato quá morreu, daí um dia pegou fogo na casa, queimou o quadro de belo esvoaçante. Aí você vai ter que pagar o valor da última, mais perdas e dano. Você percebe? Paga o valor da última. Como teve culpa, mais perdas e dano. Tá certo? Professor, e se ambas não se tornarem impossível? Aquilo que eu falei lá no 256. Tem culpa? Não. Resolve a obrigação, volta ao que era antes. Paguei alguma coisa? Devolvo. Não paguei, tchau. Tá? Aqui, quando não tem o elemento culpa, não importa se a escolha do devedor ou se é do credor, moçada. Não importa. Tá? Veja bem, o artigo 255, agora. Quando a escolha couber ao credor, agora percebe que a escolha é do credor. Você percebe que quando a escolha é do credor, ele tem dois direitos, de receber uma prestação ou outra, e ainda tem um direito de escolha. A primeira coisa para ele receber uma ou outra, ele tem que escolher primeiro, é um direito dele. Aí depois da escolha, receber o objeto, não é isso? Aí o que acontece? O direito não perdoa. Olha como que o legislador tenta ser o justo quanto possível. Quando a escolha couber o credor, e uma delas, somente uma, o pato quá morreu, certo? O pato quá morreu, opa, então sobrou o quadro. Se uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá o direito de exigir a prestação subsistente, ou seja, sobrou o quadro, ou o valor da outra. Fala, peraí, professor, então quer dizer o seguinte, toda vez que a escolha for do credor, e uma das prestações se tornar impossível, quer dizer, sobrou o quadro, eu tenho que restabelecer o direito de escolha, substituindo aquilo pelo valor do pato quá. Eu estabeleci o direito de escolha. Aí o credor fica fácil. Eu quero o valor do pato quá ou quero o quadro. Ele não vai falar, além do valor do pato quá, eu quero. Não. Ele vai falar, eu quero o valor do pato, do quadro, do pato quá, mais perdas e danos. Não quero o valor dele. Eu prefiro o quadro, mais perdas e danos. Porque houve o elemento culpa. E agora, para finalizar, e se o pato quá morreu e o quadro foi destruído? Agora, quando a escolha é do credor, moçada, aqui você não tem que perguntar, ficar preocupado, qual foi que pereceu por último, aqui não importa. Por quê? Tem que restabelecer o direito de escolha. Você tem que substituir o valor dos dois pelo valor de cada um. O pato quá custa 1 milhão, era 1 milhão, era o pato. Né? E o quadro? O quadro, cara, o quadro era do Brasiliano da Vinci. Que isso, vale 50 milhões de euros. Quem você escolheria? Óbvio que é o valor do quadro, porque ele não existe mais. Mais perdas e danos. Professor, como é que poderia saber dano? Vamos imaginar que você se comprometeu a expor esse quadro numa galeria famosa e você receberia um dinheiro por isso. Tá aí, lucro cessante. Você deixou de ganhar, deixou de entrar no teu bolsinho. E se
e lá no contrato tinha uma multa lá, de que se você não levasse, você teria que pagar uma multa. Danos emergentes, saiu do seu bolso e vai ter que pagar. Ele vai ter que indenizar tudo isso. Moçada, finalizou a nossa aula de obrigações alternativas. Eu espero efetivamente que vocês tenham compreendido. E eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Manda aí no WhatsApp, professor, eu não entendi essa parte, não gostei muito da sua didática. Enfim, isso aqui é um processo de aprendizado. Assim como é uma experiência nova para vocês, para todos nós, desse aprendizado domiciliar. Olha que processo de ensino-aprendizagem domiciliar. É uma experiência nova para vocês. Seguramente vocês estão descobrindo muita coisa boa, assim como eu também estou. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, até a próxima aula. Fiquem bem. Olha, eu espero em breve poder abraçar a cada um de vocês. Efetivamente, a presença de vocês física faz muita falta, tá bom? Fiquem bem.